Olá, pessoal. O Ener Valencia está deixando o Internacional, vai jogar no Pachuca do México. Evidente que o Valencia não estava bem, eu estou vendo muita gente comemorar a saída do Valencia. Financeiramente parece ser um bom negócio, ele via o Inter. Qual é a questão? O Inter está vivendo hoje, a gente está trabalhando assim em cima do Inter, né, uma financeira, o Inter, um empreendimento de alguma coisa, não necessariamente um time de futebol, porque são jogadores que saem, as reposições que a gente está vendo aí que o Inter tem feito, em geral, elas não correspondem à altura do Internacional, ou seja, o time está sendo descuidado. Wesley não estava jogando bem, não estava. Valência também não estava jogando bem, né? Mas são dois que saíram. Quem é que está chegando do meio para frente para o Internacional? A janela já encerrou daqueles bons jogadores mesmo. Agora é descobrir alguém, mas como é que eu vou confiar que o Inter vai descobrir alguém do nada? Se as descobertas até agora foram o Cleiton Sampaio, o Natan, lateral direito, o Diego Rosa, quem mais aí que a gente poderia dizer? Puxa vida, o Rogel, o Ronaldo, o Richard agora recentemente. E essas são as sacadas que o Inter dá, né? Que, convenhamos, não são nem próximo do que o Inter necessita. Não atendem nenhuma necessidade colorada. Quando tem um espaço, bom, vão precisar desse jogador, aí tu coloca, eles não correspondem. Então é aquele jogador que contrata louco para não ter que escalar ele. O Ener Valencia, quando ele chega, ele é protagonista. Ele joga muita bola. Faz gol contra o River lá nos jogos da Libertadores decisivos, faz gol lá contra o Bolívar, enfim, conduz o Inter. E quando o Inter perde o Fluminense, fica todo mundo puto com os gols que ele perde, pelo menos tu tem o que lamentar. Os gols perdidos pelo Ener Valencia, porque o Inter criava situações. E os gols que o Inter toma, né, são muito mais erros individuais do que erros táticos naquela partida, né? Para mim, o erro tático daquele confronto foi no primeiro jogo, especialmente lá no Rio de Janeiro, quando o Internacional tinha o controle do jogo, tinha um jogador a mais, e aí começou, sai Alan Patrick, sai Arangues, começou a preservar, começou a pensar no próximo jogo e podia ter matado ali. Para mim, esse é um erro pontual, estratégico do treinador, mas no mais, era o Inter que tu lamentava que tinha perdido, porque peleava, brigava e perdia gols. Agora, contra o Fluminense e contra o Flamengo, não dá nem para te lamentar. O que nós vamos lamentar no jogo contra o Flamengo? De não ter tomado mais, é só isso. E foi assim constrangedor. O Flamengo ganhou do Internacional sem o Inter conseguir apresentar o mínimo de reação possível. Que o Flamengo é mais rico, que o Flamengo é melhor, todo mundo sabe disso. Mas o enfrentamento no futebol, ele termina, né, antes da bola começar a rolar. Quando a coisa começa a rolar, meu, aí os detalhes, as coisas todas são diferentes, né? E ali tu tem que estar pronto. O que se espera de um jogo coletivo bom? É que quando tu vai pegar um adversário melhor do que tu saiba como conter esse adversário minimamente, barrar as virtudes dele e ataca de vez em quando, porque ele tem fraquezas, como todo mundo. Vê quais são as fraquezas dele e vai em cima delas. Quando pega um time melhor, o que faz? Tu vai para cima e amassa. Pois o Inter não consegue nem amassar um time pior que ele. É todo jogo sofrido, como foi o último contra o Fortaleza, que é um time horroroso, o pior Fortaleza nos últimos 5 anos, pelo menos, né? E o Inter ganhou com as calças na mão, com o Fortaleza, com mais de 60% de posse de bola no segundo tempo. Então, contra um time fraco, o Inter não se impõe. E contra um time mais forte, o outro é mais forte. Ele não consegue impor também uma resistência mais profunda, né? Não consegue se colocar, né, para barrar o adversário, para agredir o adversário, tirar o adversário da sua zona de conforto. Não. Então, assim, ó, o Valência está saindo, aí eu vejo o Valência jogar no Equador e fazendo gol e dando pique, dando arrancada, o Otamendi é expulso por conta de uma arrancada dele, que o Otamendi vem e pega ele por trás, né, o cara com iniciativa. Agora, é o Valência só que não quer jogar, porque se eu resumir a isso, só quer jogar na seleção, parece que é só ele. Só que não é só ele. Cadê o futebol do Wesley, do Bernabé, né? Cadê o futebol desses caras que jogavam bem, do Borré? O próprio Alan Patrick, que ainda é o melhor do Internacional, mas não é né? Tá ainda abaixo do que a gente sabe do que ele pode jogar. Então são vários jogadores que caíram de produção. Não foi só o Ener Valencia. Mas o Valência, sim, caiu. Agora me surpreende quando eu vejo ele vai jogar em outro lugar e joga bem. Será que tem um problema? É só a vontade dele ou nós estamos com alguma questão coletiva, que é o que me parece,
que não está funcionando bem. Isso está claro, né? Pelos números do Internacional, pela dificuldade do Inter em fazer um grande jogo, está claro que tem dificuldades coletivas. E não sei se o Roger vai conseguir superá-las. Eu torço que sim, capacidade ele tem para isso. É um técnico competente, inteligente, né? Mas essa coisa no futebol, às vezes tu vai fazendo e tal, há um desgaste em relações, né? Não significa que o cara não seja bom, não, é que às vezes as coisas acontecem, são circunstanciais. Grandes treinadores, pequenos treinadores, né, passam por esse momento num clube de futebol, onde tinha um encaixe, daqui a pouco não tem mais. Ou tu consegue buscar esse encaixe de novo, ou tem que trocar. O Inter aposta que nessas 2 semanas que passou, o Inter vai conseguir novamente buscar, né, esse encaixe. Agora, o fato é que o Inter não tem reforço. O Roger só tem notícia de jogador saindo. É o Wesley, é o Valência, pode sair mais gente se tiver proposta, né? Tá bem, mas quem chega do meio para frente? Quem chega do meio para frente? Porque o Inter está numa situação, né? Os próximos jogos vão dizer o que o Inter disputa na competição. Se uma vaga para Libertadores ou se uma posição de meio de tabela, tentar ficar longe da zona de rebaixamento, que seria constrangedor, é isso? Ou nós vamos disputar a zona de rebaixamento? Perdão, a zona de classificação para Libertadores. Se arrumar o time, dá para buscar, ou pelo menos tem que tentar buscar. Tem que tentar buscar. E aí, quem sabe, podia dar uma ajuda para o Roger. Agora que ele viu a folha com Wesley, com Ener Valência, e dá uma pesquisada, quem buscar agora, né? Porque o Inter deixou todo mundo limpar as prateleiras, né? Então agora teria que correr atrás. Mas, né, teria que dar tentar ajudar pelo menos um pouco. Não com o Richard, né, gente? Tentar ajudar com jogadores que agreguem, que cheguem e possam jogar como titulares do Inter. Se quando chegarem não jogarem bem e acabarem indo para a reserva, bom, é do jogo, mas que potencialmente eles cheguem para ser titulares do Inter. Isso é que o Internacional está precisando nesse momento. Desejo todo sucesso ao Valência, eu gosto do futebol do Valência, fiquei chateado com esse fim dele, né, do jeito que aconteceu, mas vai ficar na memória do torcedor do Internacional como um grande centroavante que passou por aqui, que foi mal no final, né, não sai por cima, não sai, mas sai com o título e fazendo gol na final e contra o Grêmio. Né? Então, isso aí é uma coisa que sempre vai ficar na história, aquele golaço, né, que ele faz no Campeonato Gaúcho, que o Inter impede o octa do Grêmio em 2025. Aquele gol vai ficar na história e vai ser sempre lembrado o Ener Valência por isso. Que seja feliz, né, na sua nova casa. E eu espero que o Inter, né, passe novamente a investir no futebol, né, pensando não já no ano que vem, porque o que vai acontecer no ano que vem depende do que vai acontecer nesse ano. Vai ter Libertadores no ano que vem? Depende do que o Inter fizer nesse ano. Eu acho que tinha que trabalhar pesado para estar na Libertadores no ano que vem. Cara, entram 6 vagas diretas, pode entrar até mais 2. É muito absurdo, entre 6 o Inter ficar fora de uma Libertadores. Então, né, vamos ao trabalho e vamos buscar essa vaga. Valeu? Deixa teu like aí, te inscreve no meu canal, tá? Se quiser ser membro do canal também, vem pra cá. Mas deixa o like e, se não tá inscrito, te inscreve no canal. Grande abraço.